Não tem problema, tem outra folha. Então, a gente está aqui com... só para mim ter a relação dos nomes para passar depois para o departamento, a gente está aqui na aula com Ado. Ado, se você quiser dar uma palavrinha, apresentar, só para mim saber um pouquinho. Se você está no regular na turma do quarto ano, e de onde que você é? Sou regular da turma, sim, professor. Sou aqui de Guarapuava mesmo. Eu trabalho e é isso. Assim, obrigado. Bruno Alves, seu sobrenome não vou saber falar. Bruno Souto, professor. Eu tenho 20 anos, eu trabalho no Brunsel Autopeças também. E é isso. Você é de Guarapuava também? Também de Guarapuava, né? Uma aluna que é adventista está mandando informação que hoje de noite ela não vai poder estar na aula. Eu estou falando com ela que a gente vai marcar outro dia. Como eles guardam o sábado, né? Daniel Costa. Oi, prof. Eu moro aqui em Guarapuava também, na zona rural. Eu sou regular do quarto ano e eu tenho 21 anos. Evelyn Anacleto. Bom dia. Bom dia, Eu Evelyn. me chamo Evelyn, tenho 20 anos, moro aqui em Guarapuava mesmo e sou regular do quarto ano. Jonathan. Bom dia, professor. Sou eu aqui de Guarapuava também, sou regular também. Sim. Júlio Alberto. Talvez ele não chegou ainda. O professor Clícia... Júlio não vai poder participar essa semana, ele estava viajando, daí ele não vai vir hoje. Tá. Clícia? Bom dia, professor. Eu sou regular aqui do quarto ano, sou de Guarapuava e tenho 22 anos. Mariana da Luz? Bom dia, professor. Eu tenho 22 anos, sou regular do quarto ano e moro aqui em Guarapuava. Matheus Cavaleiro? Professor, eu sou do interior de São Paulo, de Itapeva, eu tenho 22 anos e eu também sou regular do quarto ano. Você que foi numa viagem? Sim, a gente foi. Pela foto que você colocou, deu mais ou menos lembrando. Sabrina? Bom dia, eu não sou de Guarapuava, sou regular do quarto ano e tenho 20 anos. Thaís Fernanda? Acho que não está, né? E a Tainara? Bom dia, professor. Eu estou cursando algumas matérias no quarto da manhã. Tenho 22 anos e sou aqui de Guarapuava mesmo. Tá. Você que era do terceiro ano passado. Isso mesmo, aham. Tá. A Tainara, eu já dei aula para ela. Gente, nome eu não sou ruim para guardar, mas rosto eu sou bom. Então, assim, igual o Matheus, eu lembrei pela foto, mais ou menos. Eu tenho a memória facial bem grande, assim. Pena que não é visual para qualquer coisa que eu vejo, mas de rosto eu guardo com bem facilidade.
Meu nome é Marcelo, eu sou do interior de Minas Gerais, Viçosa. Viçosa é uma região que está próxima a Juiz de Fora, que é a região mais próxima do estado do Rio, né? Assim, é próxima, mas não é perto. Explicando corretamente, né? É uma cidade de 90 mil habitantes, universitária, tem a universidade da década de 20, e eu tô com essa disciplina. Eu fui o primeiro professor a dar essa disciplina na universidade, e já é o terceiro ano. Então, pessoal, vou tentar compartilhar para a gente ter uma conversa, mais ou menos para vocês ir entendendo alguns conceitos. E não sei se vocês sabem, no ENAD do ano de 2018, ela entrou como item obrigatório. Então, já caiu 2 questões sobre a inovação, a gestão da inovação na prova do ENAD. Que eu acho que teria esse ano, né? Acho que seria até a turma de vocês. Eu não tenho certeza, mas eu acho que teria esse ano. Não sei se está aparecendo para vocês. Se tiver, vocês puderem falar. Tá sim, professor. Então, pessoal, vou comentar rapidamente a disciplina, e uma coisa que o departamento pediu para avisar para a gente, que é para a gente, assim, coletar o nome de vocês, quem está indo, porque parece que a decisão em relação às faltas, né, diz que a gente tem que olhar pelo menos a presença de vocês nesse tipo de aula, de atividade. Dá para contar também a presença pelo Moodle, mas aqui também. Eu coloco tudo no Moodle, né? Só algumas coisas que, se vocês tiverem um grupo ou um e-mail para a gente compartilhar, que eu acabo mandando algum material, alguma coisa que eu tenho, assim, em PDF. O assunto da inovação, pessoal, é muito, muito grande. É raro ter alguém que domina por completo, porque envolve várias áreas, tem vários campos de discussão. Então, só para deixar uma bem diferente para vocês, existe na França um instituto que estuda a sociologia da inovação. Então, é algo bem mais tentando entender a relação de se criar uma invenção, mas essa relação no contexto da sociedade, da sua importância, mas é uma visão bem profunda, como se fosse um psicólogo analisando por baixo as pessoas. Então, há essa visão também, mas há outros que já são as mais tradicionais, que consideram que vem muito do conhecimento da inovação como tecnologia, né? Uma inovação tecnológica. Então, a gente tem essas diferenças. Então, além disso, a abordagem do empreendedorismo, como corrente de teoria, ela já traz uma outra característica. Ela coloca o empreendedorismo como até mais importante que a inovação. Então, por isso que a gente tem muitos autores. Então, vamos pegar a área da política. A política, existe uma autora que se chama Mariana Mazzucato, ela é, acho que, do Reino Unido. Ela tem uma interação muito grande com presidentes, governadores, bem interessante, e ela já vê o papel do governo relacionado com a inovação.
Então, assim, já é uma outra linha. Então, existem várias. Então, é difícil uma matéria só a gente falar de todas, e mesmo ter um professor que tenha um conhecimento profundo de todas. Pessoal, se tiverem alguma dúvida, eu deixo também meus contatos, o WhatsApp, Instagram, o LinkedIn eu não usava, comecei a usar esse ano também, vocês podem ficar à vontade. Tem um porém que eu vou ter que falar para vocês, eu vou estar na disciplina só até o final do mês, só até 31 de julho. Provavelmente deve entrar uma outra professora chamada Carolina. A Carolina é do estado de São Paulo, ela teve uma formação, parece, boa. Eu ouvi falar dela, foi coincidência, né? Ela estava fazendo pós-doutorado com uma pessoa que me orientou no mestrado. Então, houve essa coincidência, eu tive boas informações sobre ela, né? Mas eu não tenho certeza quais disciplinas ela vai ministrar. Então, isso é só para a gente deixar acordado, né, que alguma coisa que eu pedi para vocês fazerem vai ser mais pontual, pequeno e com prazo pequeno, porque dia 31 eu tenho que entregar tudo, é meu último dia que eu também tenho acesso ao sistema da Unicentro. Tá bom? Aí qualquer coisa vocês me falam também, mas assim, pelo WhatsApp, pelo e-mail, eu posso continuar atendendo e mandando alguma dúvida, alguma sugestão ou alguma coisa que vocês queiram que eu saiba, né? Pessoal, existe no contexto da inovação, mais a inovação tecnológica de produzir algo novo, tem a diferença bem importante que a gente tem que mencionar. A descoberta da invenção e da inovação. Eu vou pegar um pouquinho a diferença da invenção e da inovação. Existe um conceito que fala que existe um vale da morte entre a invenção e a inovação. Então, a invenção seria algo que está quase pronto, mas não está no mercado. Então, ele pode estar na fase de protótipo. E para atravessar esse vale da morte, ele precisa de financiamento, ele precisa de investidores, ou até mesmo a tecnologia ser adquirida por outra empresa, por meio de transferência tecnológica. Então, a inovação já seria algo que está gerando lucro, né? Tá gerando nota fiscal. Então, seria a ideia assim, mais simples, mais rudimentar, diferente de invenção para inovação, seria isso. A inovação está no mercado. Então, até o produto chegar no mercado, ela ainda não é considerada. Mas há outros critérios que a gente vai mencionar mais tarde, que tem a ver com o registro, né, da propriedade intelectual. Então, eu trouxe aqui uns conceitos rapidamente para vocês terem, saiu da ordem, né? Fala da descoberta, né? Então, a descoberta tem muito a ver com a atividade científica, com a pesquisa, com o ato de se fazer. No passado, se pensou que a atividade de um pesquisador, ela era tipo linear, tinha um começo, meio e fim. Então, se eu estou pesquisando um carregador de celular, e esse carregador, eu, na minha pesquisa, começo a trabalhar com um metal qualquer. Vamos pegar, sei lá, prata, mas não seria qualquer bom condutor. E faço todo o teste, dá ok, mas o custo da prata é muito alto, mas eu testo um outro, eu testo o cobre e vejo que a eficiência é melhor, que o custo é um pouco menor, e seria, então, a alternativa melhor. Então, para me testar o cobre no lugar da prata, eu tenho que fazer um trabalho desde o início, praticamente. Então, por isso que caiu por terra esse discurso que a inovação é uma atividade, a pesquisa, desculpa, é uma atividade linear.
Então, aqui também fala um conceito que as pessoas começam a falar que o objetivo seria empurrar, né? Existem dois tipos de forma, né? Puxar e empurrar. Empurrar é quando a própria indústria está empurrando para a gente aceitar. Então, isso acontece de menor forma, mas é para algo novo. Então, quando surgiu o celular, foi um pouco a questão de empurrar. Não existia, não tinha tanto interesse, e principalmente o smartphone, né? A gente nem sabia que o celular ia virar um smartphone. A invenção, como a gente comentou, seria uma atividade tecnológica, ela tem esse diferencial, pode ser uma tecnologia algo simples, então, algo que, através de uma impressão 3D, eu consigo fazer um produto que não exista. Tem objetivo resolução de um problema prático e fala que a principal motivação é técnica. Muita gente acha que a invenção só está naquele tipo de pesquisa com o fim de gerar novo produto. Que existe uma diferença, né? Que existe a pesquisa básica, né? Que é a pesquisa para gerar conhecimento, gerar ideias para a gente sair do comum, né? Então, quando se começou a estudar nanotecnologia, era um tipo de pesquisa básica, que quase não se sabia nada e ainda estava estudando para depois começar a aplicar. E hoje, assim, ainda muitos pesquisadores estudam o aprimoramento dessa teoria e até a aplicação dela por meio de produtos mais baratos ou substitutos, porque, vamos supor, um pesquisador no Brasil que consiga comprar alguma tecnologia para levar para o seu laboratório e for uma importação, dependendo do produto e do financiamento, pode demorar mais de 1 ano para chegar. E coisa que lá fora, 2 semanas já está na bancada do professor, né? Inovação tem por objetivo a exploração comercial, como a gente falou, e é econômica, né? Então, seria muito a questão da geração da nota fiscal. A gente está vendo esse contexto da pandemia, falando muito de vacina, né? A visão, pessoal, do setor farmacêutico é uma visão que eles têm profissional e não de assistencialismo ou de qualquer outro tipo de visão que possa parecer diferente do lucro. Eles pensam muito essa questão da remuneração de todo o trabalho que veio da pesquisa até levar o produto no mercado. Por isso que a gente vê um produto novo chegando a um preço muito caro. Pessoal, qualquer coisa, algum comentário até aqui, para mim saiu da tela de vocês, só voltar um pouquinho. Está aparecendo? Esses 2 manuais, pessoal, é um manual publicado pela Organização Mundial do Comércio. O primeiro manual de Frascati foi o primeiro a se ter. Ele fala um pouquinho dessa diferença que eu falei para vocês de pesquisa básica. Ele fala um pouco de tecnologia. Já o manual de Oslo veio depois e já trata um pouco dessa questão da inovação. São 2 manuais importantes. Eu vou ver se eu encontro eles e deixo para vocês no Moodle. Esses são traduzidos para o português. Assim, alguém pode perguntar, é para mim ler todo? Você pode folhear, ver o sumário, acho que o de Olos tem sumário, o Frascati não tenho certeza. E pode ler por algum item, tipo como se fosse um livro de consulta. Eu quero ver uma coisa e não tenho certeza como é tratado pela Organização Mundial do Comércio. Então, você já dá uma checada. Então, esses são 2 livros bem interessantes que já trazem o olhar dessa organização do comércio, como que se deve ser tratado, quais os pilares. Então, ele um pouco
principalmente de Oswald, dividir o que é inovação. A gente vai ver mais tarde, né, que existe a de produto, existe a organizacional, a de marketing, são 4. Eu esqueci uma agora. Então, a gente vai ter essa questão, essa divisão que eles usam, vem um pouco do economista, que é Schumpeter. Schumpeter trata a inovação como uma mola propulsora, né? Então, a gente tem um pouquinho essa visão. Então, eu trouxe a definição do manual de Frascati, que eu falei para vocês. Pesquisa e desenvolvimento, P&D era sempre usado muito, o pessoal virou uma sigla comum, e significa pesquisa e desenvolvimento. Por inglês, depois eu trago para vocês, mas se eu não me engano, é R. A outra letra fugiu agora. Inclui trabalho criativo empregado de forma sistemática, com o objetivo de aumentar o volume de conhecimento, abrangendo o conhecimento do homem, da cultura e da sociedade, bem como a utilização desse conhecimento para novas aplicações. Então, a pesquisa, nesse manual, estava no auge de incentivar o mundo da pesquisa, principalmente porque a gente está vindo de um pós-guerra. Os países que foram arrasados pela guerra, que tiveram algum problema, eles viram a educação como algo importante e acabaram incentivando muito essa questão, independente do modelo em que, como nos Estados Unidos, as grandes universidades são privadas. Tem universidade pública. A pública também a pessoa paga, mas paga uma taxa menor por ela. Mas há esse incentivo de se criar um conhecimento, de se criar a independência tecnológica de outros países, né? E com isso aumentar a concorrência, a competitividade. Então, esse termo P&D, ele abrange pesquisa básica, como eu falei para vocês, é aquele tipo de pesquisa que visa mais a obtenção de conhecimento profundo. Ela é extremamente importante porque é ela que vai dar a base, que vai dar o alicerce para a gente ter a pesquisa aplicada. A pesquisa aplicada já é para algo mais pontual. Na época da Copa do Mundo do Brasil, um pouco antes, houve editais específicos que houvesse parceria entre universidade e empresa para uma parceria que já estava desenvolvendo alguns equipamentos para pessoas que tivessem alguma mobilidade. Chama um tipo de tecnologia assistiva. Então, se eu crio minha caneta é laranja, vamos supor, se eu crio um extensor dessa que torna essa caneta um pouco maior e que eu posso utilizar porque eu estou com minha mão, como que eu posso dizer, eu sofri um acidente, minha mão inchou e eu não consigo escrever com a caneta do tamanho menor, então eu preciso de uma extensão maior. Ou eu tenho alguma doença degenerativa e preciso desse tipo. Então, a tecnologia assistiva, ela visa coisas bem pequenas como essa, como outros equipamentos que pode ser ligado a esportes, etc., mas pensando nas pessoas que têm alguma mobilidade. E tem ainda o desenvolvimento experimental, fala trabalhos sistemáticos com base em conhecimentos existentes, obtido pela pesquisa ou experiência prática, para lançar a fabricação de novos materiais. A gente fala experimental, desenvolvimento, mas a base do conhecimento já estava já mais madura, mais desenvolvida. Então, foi algo a mais que a empresa conseguiu colocar no mercado, né? Então, muitas vezes a gente vê, vamos supor, a Monsanto, que agora não, 2 anos atrás foi comprada pela Bayer,
ele lançou uma semente nova e eu estou fazendo o comportamento, estou testando o comportamento dessa semente de soja no Paraná, no Centro-Oeste e parte do Nordeste. Eu estou vendo a questão do crescimento, então estou fazendo assim, alguns testes de experimentos, mas o teste básico para colocar a semente no mercado já foi feito pela empresa. Eu estou vendo os testes nas propriedades, para ver alguns indicadores e até pensando em alguma melhoria futura, pode ser algo do tipo. Aqui eu trago de um livro que é de Paulo Tigre, é um livro de autor, se eu não me engano é da USP. Ele traz a diferença de tecnologia, técnica, invenção e inovação. Eu gosto dessa diferença dele, que é pequena, fácil de lembrar, né? Então, ele traz tecnologia como técnicas, então seria o conhecimento sobre técnicas, sobre algo bem pontual. Então, as técnicas, ele fala que envolve a aplicação de conhecimento tecnológico em produto, processo e inovação organizacional. A invenção da inovação, já falo que invenção se refere à criação de um processo técnico ou produto inédito, e a inovação ocorre com a efetiva aplicação prática de uma invenção. Então, a aplicação prática é quando ele já está todo pronto e, como a gente falou, está no mercado, né? Pessoal, alguma dúvida, alguma diferença até aqui? Eu só vou mesmo apresentar esses conceitos mais básicos para vocês, né? Não vou hoje falar muito. Aqui é aquela figura que eu falei para vocês do Vale da Morte. Estou tentando sair para voltar para a tela de vocês. Parece que a apresentação parou de passar para vocês, né? Ou não estava passando? Estava passando e parou, professor. Ah, Pessoal, como deu esse problema, eu só vou passar uma guia para vocês, vamos ver se vai dar certo. Eu até coloquei no mudo esse vídeo, vamos ver se vocês vão conseguir ouvir o som dele. É da 3M, ele é pequeno, bem... Vocês estão ouvindo? Era uma tarde chuvosa. O volume dele? Ah, chuvosa não. Vamos começar essa história melhor, vai. Era uma tarde ensolarada. E Dr. Spencer Silver, um dos cientistas da 3M, que estava quebrando a cabeça trabalhando na criação de um novo adesivo. Ele criou um adesivo diferente, que colava, mas era removido com facilidade. Uau, demais! Mas para que serviria? Vamos pensar. Bom, um dos segredos para inovar é a colaboração, e Dr. Spencer espalhou a novidade com seus colegas de trabalho. Enquanto isso, do outro lado da 3M, o cientista Art Fry desenvolvia outros projetos inovadores. Em seu tempo livre, cantava no coral da igreja e era muito dedicado. Fry sempre acompanhava as partituras e dava seu melhor. Sua pasta era lotada de marcadores. Porém, a cada música, ele virava a página e os marcadores saíam voando. Fry não sabia o que fazer. Opção A, pegar o marcador do chão. Opção B, se concentrar para não desafinar. Um grande problema. Vamos pular alguns anos. Outra tarde ensolarada. Art Fry ouviu falar sobre o projeto daquele adesivo especial. Então ele teve a brilhante ideia de aplicá-lo em tiras de papel. Assim, resolveria seu problema, marcar as páginas das partituras e folheá-las sem perder nada.
Para ajudar nesses projetos pessoais, a 3M libera os funcionários para dedicarem até 15% do seu tempo para isso. Legal, né? Fry ainda não sabia, mas estava prestes a mudar o mundo com sua inovação. Ele havia inventado uma nova maneira das pessoas se comunicarem. Para garantir o sucesso do projeto, a 3M realizou pesquisas e mais pesquisas para testar o produto no mercado. Afinal, para inovar, é preciso ouvir quem entende do assunto, os clientes. A animação total. A empresa investiu no projeto. Amostras foram distribuídas para a divulgação. As folhinhas amarelas foram lançadas e viraram um sucesso. Depois disso, o produto conquistou os escritórios e lares. Também se tornou essencial para planejamentos e reuniões de criatividade. O produto ganhou destaque até nas passarelas e nas exposições de arte. O Post-it ganhou o mundo. Com a 3M, a inovação nunca para. Atualmente, existem mais de 1000 produtos com a marca Post-it, de diversos formatos e cores. O Post-it já virou uma ferramenta de trabalho essencial para muita gente. E pensar que tudo começou num coral de igreja, hein? Amém. E, gente, vamos ver se agora dá certo na apresentação. Mas eu gosto um pouquinho dessa história, apesar de ela estar meio floreada, ter outros contextos maiores, depois eu tento olhar e coloco para vocês. Mas a grande sacada, acho que da 3M, principalmente mais recente, foi de atrelar o seu produto a livros, e livros principalmente voltada para nós da administração, a parte mais da administração de processos, né, de usarem esse post-it para colocar nesses projetos que usam mapas mentais, etc. As cores diferentes de um processo, as pessoas usam mais para identificar um processo diferente ou um ramo diferente de atividade. Vamos supor, se eu estou trabalhando com business to business, então posso usar a cor amarela. O outro, business to consumer, eu uso a cor verde. Então, eu consigo fazer esses mapas e saber visualmente mais fácil o que é de um, o que é de outro. Então, ele ajuda essa fase de organização. Muita gente, até eu mesmo achava que era algo mais de criatividade, mais de enfeite, mas tem uma sequência, uma razão de ser, quando é utilizado nessa questão de gestão de projetos. Esse desenho que eu trouxe é que a gente falou do Vale da Morte, né? Esses autores, Branscombe, o nome dele eu não estou lembrando como pronuncia, gente. Eles falam dessa questão que fica muito a inversão, a pesquisa, até virar inovação. Muitas morrem e, gente, muitas ficam, não atravessam por não ser também um momento, a maturidade tecnológica. Então, vamos supor, a gente está num país que a internet 5G diz que chega ano que vem, será que chega? Eu poderia ter um produto para ser lançado esse ano se tivesse a internet 5G no Brasil. Então, muitas vezes eu posso ter que esperar até chegar a isso. Se a gente for olhar alguma história do modem, acho que o modem demorou 20 ou 40 anos depois da sua invenção para ser maciçamente empregado. Então, nem tudo é no momento, como as pessoas estão falando, incentivando a ter startup, né? Agora e agora. Tem coisas que demoram um processo, então vocês podem fazer algo que o material seja muito caro ou não seja viável, mas depois, no futuro, pode ser. Então, eu não lembro o que é, a gente teve esse ano
uma tecnologia que o pessoal falou que não sei se tem mais de 100 anos ou tem 100 anos, e que hoje foi possível e viável. Então, assim, nem tudo que é criado pode ser aplicado naquele momento, por alguma razão, algum motivo. Quando a gente faz buscas de tecnologia, de conhecimento, inovação em bancos de patentes, ela traz para a gente, dependendo da forma como a gente buscou, de maneira, vamos supor, adequada, correta, ela traz como se fosse uma árvore de anterioridade. Ela, tipo assim, vai mostrando o que veio até chegar mais ou menos naquilo que eu estou querendo pesquisar. Dependendo da área, a gente pode ter que fazer várias buscas para fechar aquilo tudo, e dentro dessa busca ela considera artigos e consideram pedidos de patentes, seria a focada na questão tecnológica. E com esse mapa a gente consegue ver, consegue baixar e utilizar algum software que faz tipo fronteira do conhecimento, de onde que ele veio, vamos supor que surgiu da física, matemática, foi para a química e hoje está na engenharia, eles conseguem fazer essa relação também. Então, são algo que as empresas utilizam bastante. Infelizmente, é caro o acesso. A gente, só quando está, acho que no prédio da Unicentro, que consegue ter acesso através do periódico da CAPES. Aí a gente tem que digitar a plataforma, acho que Darent, mas depois eu passo direitinho para vocês. Aqui é só para mostrar que essa questão, quando a gente está falando de tecnologia, de propriedade intelectual, ela não é nova. A gente tem aqui acho que a primeira carta patente, né, que a gente teve, de 1917, é um processo para fabricação de soro antiofídico, de Vital Brasil. A gente tem uma outra de Alfredo Marins, que é extrato de Ideal, também de 1917. Então, essa questão da proteção, muitas vezes, ela fica mais evidente, menos, principalmente quando a pesquisa no Brasil ela está em alta, está em voga, a gente vê um pouco essa preocupação com a propriedade maior. Em alguns momentos ela meio que cai, e parece que são ciclos de valorização. Vamos supor, a gente está no momento de valorização da educação, valorização da pesquisa e valorização da inovação. Aí, em alguns momentos, ela decai. Na história do Brasil, a gente teve esses momentos de incentivo e momentos de não tão incentivos. Há 100 anos atrás, a gente estava num momento de incentivos e da gente ter instituições, né, de ensino por todo o país, e de incentivo à pesquisa. Para vocês terem uma ideia, o primeiro diretor, reitor da instituição que eu estudei, que é em Viçosa, ele veio dos Estados Unidos. Então, eles trouxeram uma pessoa de fora para organizar a universidade, que nem era chamada de universidade, na época era uma escola de agronomia e veterinária. Então, a gente tem a preocupação que se tinha nesse contexto da década de 20, e mesmo antes da década de 20, de 1910, 1900, a gente tem universidades do Brasil que tem mais de 100 anos, né? Não são muitas, mas algumas têm mais ou menos 120 anos. Aqui, pessoal, a Terezinha Beatriz, ela conseguiu a patente em 1959 do escorredor de arroz. Ela que inventou, ela fez a junção, né, de uma bacia com a peneira, e ela transferiu a ideia desse produto para várias empresas. Então ela não transferiu com exclusividade.
ela teve todo o seu momento de lucro, que normalmente é 10 anos por mais 10, 20 anos, né? Então, ela ganhou royalties desses produtos. Com esse valor, ela conseguiu formar, acho que 3 filhos, teve uma renda, assim... Eu acho que agora ela não deve receber nada, deve estar no domínio público. Eu não tenho certeza, mas acredito que esteja. Esse é mais recente, de 2017, do Leopoldo. É aquele sachê, né, de mostarda, maionese, que você está num bar e você vai e passa nele, tem uma lâmina, né, que corta o sachê. Pessoal, só tem mais um para mostrar para vocês. Esse daqui está fresquinho, eu trouxe desse ano. É uma lista das empresas inovadoras, das empresas mais inovadoras do mundo, né? Esse ranking mostra 50 mais. Então, a gente vê entre as 10 primeiras a Apple, a Alphabet, Amazon, Microsoft, Tesla, Samsung, IBM, Huawei, Sony, Pfizer. Então, a gente vê mais outras, e essas são as grandes, né? E a gente vê algum detalhe que antes a gente não via, empresas que têm capital chinês ou que são totalmente da China, e hoje a gente já vê dentro desse ranking. A China, além de incentivo ao ensino, à pesquisa e à inovação nos últimos anos, ela também está crescendo muito em número de publicação de artigos e de registro de pedido de patente. Ela está quase virando a primeira nos dois. Então, aquela disputa que a gente estava vendo entre o Trump e a China tinha muito a ver com essa questão também da tecnologia. Ela era muito... Ela estava mudando o cenário do potencial, né, que o governo tinha, né, e com isso ele estava com esse, como posso dizer, com esse temor de perder um pouco a sua soberania, né? Então, essa soberania ainda quando a gente faz pesquisa e usa alguma plataforma de busca, essas plataformas estão em artigos em inglês. E ela acaba tirando uma parte. A gente sabe que na administração tem uma parte que veio da França, que é importante. E a gente está desconsiderando um pouco desses países que não falam o inglês. Muitos autores, quando chegam ao nível de ponta, eles começaram a traduzir seus livros, né? E com isso, aí o seu conhecimento acabava ganhando. No Brasil, alguns livros que a gente tinha, assim, demoraram, tinha épocas de 20 anos, até mais, para ser traduzido para chegar no Brasil. Então, no Brasil, a administração, a gente tinha um gap, né, em que o conhecimento chegava aqui, se a pessoa não soubesse ou não lesse inglês, ou não tivesse conhecimento de algum material, alguma revista que falasse sobre o produto, demorava muito até chegar para a gente, né? É por isso que a gente vê ainda, se a gente compara a empresa nacional com outras, a gente tem essa diferença de posicionamento, esse conservadorismo muito grande da empresa, né? E o Brasil tem empresas familiares, então, assim, a Magazine Luiza, ela cresceu, ela é uma grande empresa, mas ela ainda é uma empresa familiar. Ela pode até estar com a administração profissional, mas ela é familiar. E muitas, só quando é compradas por outras corporações que elas acabam amadurecendo e tendo um viés diferente, né? O importante, assim, de ter empresas como Magazine Luiza, que são empresas
que nasceram no Brasil e o recurso está sendo investido, está sendo todo pensado no Brasil. Muitas empresas que não são com essas características, que são as que estão naquela lista, ela fica no país por um tempo e sai a qualquer momento e de formas diferentes, como a gente tem visto o ano passado, né? A saída de várias empresas e de uma forma abrupta, né? Tem empresas que têm financiamento público ainda. Acho que a Ford é uma dessas que tem financiamento público, ainda não poderia ter saído daquela forma e saiu. Uma parte a Kibon, ela saiu do Nordeste e ficou numa parte de São Paulo, que é uma fábrica que ela já tem, de uma forma totalmente desconsiderando a questão de onde ela estava instalada. Então, assim, no Brasil a gente não tem essa questão, pensando na responsabilidade social das empresas, né? No impacto, no desenvolvimento. Então, o bom, quando as empresas são nacionais ou se tornam realmente nacionais, é essa questão do investimento e de fixar, né? De pegar o lucro e investir no país, né? Então, a gente tem essa questão que é muito complexa, né? Vai para várias questões, até ideológicas, que as pessoas estão falando muito hoje, né? Mas, como eu falei no começo da aula, a inovação ela tem várias vertentes. E a questão ideológica, que eu escolho estudar uma ou atuar em uma e não atuar a outra, é uma escolha pessoal, mas tem a ver com os princípios da pessoa, do pesquisador, ou de alguma coisa. Então, tem um viés ideológico. Não existe a questão de a pessoa ser neutra. Sempre a gente tem algum viés que carrega, né, o profissional. Então, o desenvolvimento da carreira de vocês pega um pouco dessa questão. Não quer dizer que você possa aumentar seu senso crítico, ampliar seu conhecimento e mudar de direção ou mudar até de área. Mas a gente sofre influência de várias questões que são ideológicas. Eu posso até depois conversar com um colega da filosofia para explicar um pouco mais para vocês, mas ela tem, qualquer coisa que a gente faça, tem, a gente como se fosse uma esponja, né? Absorve influência de tudo, né? Da televisão, do jornal, das redes sociais, da família, e com o tempo a gente vai amadurecendo e criando as nossas, mas até as nossas questões de gosto, de ir para uma área, ela tem essa questão de ideologia que muitas pessoas estão falando de uma forma não correta em relação ao termo, né? Pessoal, tem alguma dúvida, alguma questão? Normalmente eu trago algum exemplo, alguma discussão, eu coloco algumas atividades bem pontuais, bem simples, assim, mesmo para a gente possa refletir. Eu sei que esse momento a gente tem pessoas que estão em fazenda, pode ter problema de acesso, então, assim, procuro evitar que vocês tenham gasto a mais como que eu falo, do próprio celular, do pacote, né, para a gente não ter nenhum problema para a aula. E a pessoa que for entrar, eu vou passar o que eu fiz, o tipo de avaliação que eu fiz, a porcentagem que eu usei, né, que vai ser uma porcentagem do que compõe o primeiro semestre, e vou repassar de uma maneira adequada para que vocês não tenham essa quebra. Então, assim, eu vou pegar um conteúdo de um começo e terminar ele, para que ela não tenha quebra também de conhecimento, né, de raciocínio. Qualquer dúvida, qualquer coisa, eu estou aberto. Se alguém quiser comentar alguma coisa.
Professor, é Pode uma falar. dúvida que eu tenho. A China, você comentou que eles estão trabalhando muito nessa questão de patente, mas eles não se complicam muito, por exemplo, eles copiam muitos produtos. Por exemplo, carro. A gente vê as montadoras chinesas, eles produzem carros iguais às outras marcas, só que da marca deles. A China, como os Estados Unidos, eles são tipo outlier, né? São os diferentes porque alguns acordos, igual aquele acordo relacionado com a poluição, de diminuição de poluição, os Estados Unidos não assina. A China, eu não tenho certeza, mas ela não pertence à Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Eu não sei se ela está na Organização Mundial do Comércio, eu posso até olhar e conferir para vocês. E ela tem indústrias também diferentes, ela tem algumas indústrias de cópia, que são principalmente esses produtos bem baratinhos, tipo aqui era um R$ 1,99, até alguns outros produtos de valor agregado maior, mas ela também tem tem uma outra que não que ela respeita, que ela quer ter uma inserção maior no mercado. Ela quer participar do mercado com direitos e com deveres iguais. Então, ela também tem esse tipo de industrialização. Mas a gente tem um problema da questão de adesão desses acordos, tratados internacionais que acabam desrespeitando a propriedade e a patente. Não sei se vocês já entraram num pedido de patente, quando ele já está... Mas quando passa os 18 meses de sigilo, ele traz a invenção bem destrinchada. Ele só não dá a porcentagem certa. Vamos supor que você falou que é o carro. Então, eu tenho uma roda que tenha uma peça de 20 centímetros. Eu não vou falar 20 centímetros, eu vou falar entre 15 e 25. Eu dou limites, eu não dou o valor correto. Isso também é para substâncias químicas. Então, mas o técnico ele deve conseguir reproduzir, né, o que está naquele documento e avaliar se ele pode ou não ser patenteado. Mas isso que você falou, Matheus, é verdade. Eles estavam muito visando esses... ele estava visando esse conhecimento que tem todo mundo sobre patentes, sobre cópias também, mas eles também estão desenvolvendo algo que não é tipo uma indústria, tipo, vou usar uma expressão, canibalismo, que mata a outra usando de concorrência desleal. Há também as que usam concorrência leal. É isso que eu queria, assim, falar. Também há o difícil da complexidade da China são essas questões, né? Que ela tem as duas moedas, tem os dois tipos de industrialização, e as empresas internacionais, quando ela começou a investir em educação, ela exigia moeda de troca, o conhecimento. Então, se fosse uma empresa de carro automobilística que fosse para lá, o conhecimento sobre carro era transferido para as instituições de ensino, para as indústrias locais, assim, eu não sei qual especificamente o órgão, mas esse conhecimento era absorvido pelo país. Então, assim, tipo, não só o literário ou da patente, mas algo um pouco mais didático, como modo de fazer. Então, eles exigiram isso desde o começo, quando começou a abrir o mercado para as empresas entrarem. Então, esse foi o diferencial, e isso que muitas pessoas falam que o Brasil deveria ter feito, né? Aberta a economia, mas também pedir a moeda de troca, e que não foi feito. Não sei se eu consegui explicar, Matheus. Conseguiu sim, professor.
Pessoal, obrigado, boa semana. Eu fico à disposição para vocês. Se a gente quiser criar um grupo também pelo WhatsApp, eu já até interrompi a gravação. Hoje acabei fazendo um pouco mais longa a aula do que é. E qualquer coisa, vocês podem interagir, conversar. Eu tento trazer, se eu não souber, e para a gente ir trocando experiência, né, informação, alguma outra curiosidade que vocês tiverem também, a gente pode ir falando. Tá certo? Obrigado pela presença. Se vocês não entenderem o que eu falar, alguma coisa, vocês podem falar que minha pronúncia é bem diferente da de vocês, né? Eu falo um pouco embolado também e tem vezes que fica baixo, mas espero que qualquer coisa vocês me falam que eu tento monitorar, né, e evitar. Tá certo, professor. Bom fim de semana, viu? Vocês também, gente. Beleza, professor. Até mais. Bom final de semana, professor. Até semana que vem. Obrigado, gente. Professor, Oi, mãe. eu não tô na tua chamada, porque eu fiquei em dependência em uma matéria e aí coincidiu com a sua, mas eu já pedi o ajuste e tudo certinho. Ah, tá. Eu só vou anotar seu nome aqui, só um Tá, momentinho. e tem mais duas amigas minhas também que estão na mesma situação. Você consegue me mandar um WhatsApp com o nome de vocês completo? Consigo. Meu número é 41, o DDD, 99, são 3 9, né? 77, 4537. Beleza, então. Eu já mando lá, então. Tá. Obrigado, Obrigada, Mariane. Tchau. Tchau.